E o João vai terminar aí a nossa palestra com chave de ouro falando sobre a Anima Educação não é um case em si, são vários cases dentro da própria Anima pelas características que o João vai trazer para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que se impacta o negócio em termos de modernização? Então, a gente tem alguns pilares aqui que a gente identifica, que os clientes trazem para nós. O primeiro pilar é sobre tecnologia e arquitetura. Então, como é que você começa a entender a tecnologia que você usa hoje e você começa a entender o que você pode modernizar? Não existe uma bala de prata em termos de tecnologia para todo cliente. Então, quando a gente pensa em modernização, como é que a gente entende qual que é o workload que a gente tem, o que é moderno para aquele workload específico e quanto isso vai evoluir em termos de indústria e o que aquilo precisa, que se encaixa para a sua realidade. Além disso, você não pode esquecer em termos de pessoas, processos e cultura. Então, eu e o João mesmo estava comentando agora há pouco, o caso da Anima, por exemplo, é uma empresa, é uma holding que faz várias aquisições de outras empresas. Então, é muito normal que uma empresa dessa, ela tenha que ter um processo de trazer a cultura para essas novas empresas. Então, ele vai trazer alguns exemplos aqui, mas um dos exemplos é justamente da aquisição de uma empresa que às vezes é até maior do que você. Como é que você, em termos de processo e cultura, você consegue manter a sua cultura para esses novos times que entram junto contigo? E do ponto de vista de operação e governança em escala, quanto maior você fica, maior o controle você precisa ter e é uma dificuldade muito grande. Então, quando você olha operações modernas e usando tecnologias de nuvem e não só tecnologias de nuvem, mas práticas de nuvem, como centros de excelência, você começa a pensar em escala em termos de governança. Tá? Então, a ideia é você ter esses três pilares em cada fase das modernizações que você passa, e você pode revisitar isso várias vezes, como é que você faz isso acontecer na prática. Bom, quando a gente conversa com os nossos clientes, eles comentam muito para a gente de algumas coisas que eles querem fazer. Então, uma das primeiras coisas que eles querem é se tornar mais ágeis. Então, quando você pensa em agilidade, e aqui, por mais que a gente está falando de setor de educação, e quando a gente fala de setor de educação, você pensa tanto em educação pública e privada e outros segmentos dentro de educação, mas no caso da Anima, por exemplo, que é uma empresa privada, quanto mais rápido ela for em termos de lançamento de produto, mais ágil ela vai ser. Então, quando as empresas procuram a gente, elas geralmente estão procurando responder rapidamente à mudança. Então, como é que no cenário, por exemplo, que a gente viu aí há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, no cenário pandêmico, como é que você responde rapidamente em termos de mudança tecnológica quando você tem algum tipo de coisa maior do que você esperava, ou seja, uma contingência, e a contingência a gente não tem como controlar. Então, como é que você pensa em você entender a contingência que você está passando e como é que você vai fazer essa mudança de forma mais rápida? E como é que você vai fazer, como é que o impacto do mercado em cima dos seus produtos vai acontecer. Então, quanto mais moderno você fica, mais ágil você fica, mais rápido você lança produtos. Então, a ideia é você unir todas essas tecnologias e práticas para você ter essa agilidade em termos de mercado também. Quando a gente pensa em aplicações, as aplicações são muito diferentes. Então, você pode pegar aí o mercado de educação, desde Moodle ou outros LMS, que é um tipo de sistema que é para criar conteúdos para você entregar para alunos online. Você pode passar aí até a laboratórios virtuais. A gente viu muitas universidades tiveram que fechar por causa da pandemia. E como é que você entrega laboratórios que antes eram físicos de maneira virtual para o seu aluno, para que ele consiga ter a experiência igual ou melhor da anterior, sem que ele perda, que ele perca a capacidade de aprender. Então, cada workload tem sua característica. E quando você pensa na construção de apps modernos, e quando eu falo apps modernos, a gente fala desde aplicações do celular, desde aplicações web, desde aplicações em termos de dados, como é que você começa a pensar isso de uma maneira que você escale para milhões de pessoas, então o case da Anima traz um pouco disso, como é que você consegue trazer uma disponibilidade não só local, mas nacional e muitas vezes global quando necessário, como é que você responde em milissegundos? Então, quando a gente pensa em grandes workloads, é normal a gente ter situações em que a experiência do usuário ela pode ser afetada pelo crescimento desse workload. Então, como é que você planeja essa escala? E como é que você começa a lidar com grandes volumetrias de dados? Então, um pouco que eu vou trazer aqui para vocês é como é que vocês começam a pensar em larga escala em termos de dados. Deixa eu tomar água aqui que está seca a garganta. Bom,
Algum tempo atrás, a AWS pediu um relatório de mercado para a gente entender qual que é a percepção do cliente em termos de número com a modernização das aplicações. Então, quando a gente pensa em retorno de investimento, o famoso ROI, a gente vê aí que 88% dos clientes tiveram a percepção de aumento no seu avanço de mercado. E quando a gente fala isso, tem vários números aqui que vocês podem ver, mas um deles que é bem expressivo é a maior velocidade de lançamento no mercado. Então, quanto mais moderno você fica, mais aplicações modernas e otimizadas você tem, o impacto direto no lançamento de novos aplicativos no mercado. E não só novos aplicativos, mas novos produtos. Então a gente viu agora há pouco aqui na apresentação da Amanda falando sobre a Unicred. A gente tem aqui o caso da Anima, que ela tem várias situações de produtos mais rápidos sendo lançados no mercado e tantos outros clientes da AWS. Além disso, a gente tem aí 10% de custo reduzido. E quando a gente fala de custo reduzido, o custo reduzido não é um custo só, a gente fala de 10% de clientes percebendo isso, mas dependendo do caso, o custo ele tem um impacto maior. Então, quando você pensa em uma migração imediata para a nuvem, tem alguns pontos que ele já traz de benefício, que eu vou mostrar um pouco na sequência. E quando você pensa em modernização, além dele trazer a inovação de forma mais rápida para você, você consegue ter workloads mais baratos. Por quê? Porque você ganha na escala dos data centers da AWS. Então, quando você usa um serviço de serverless, por exemplo, você não está mais se preocupando com máquinas virtuais que elas acabam tendo uma ociosidade de ambiente. Então, você vai cada vez ter uma otimização de custo mais alta. Além disso, existe uma integração maior com o cliente. Então, você consegue criar situações de feedback com o cliente mais rápidas. Então, você consegue criar canais de comunicação com o seu cliente para que ele traga mais feedback para você e você consiga melhorar seu produto cada vez mais rápido. Falando de migração, eu comentei agora há pouco sobre o impacto de custo. Então, o impacto de custo, se você pensar aí nas várias maneiras que a AWS consegue ajudar os clientes a fazer uma migração de qualidade, até 60% da migração você consegue sem fazer uma refatoração do seu ambiente. Então, com poucas ações como resize do seu ambiente. Então, você tem um ambiente de data center ou um ambiente no colocation, por exemplo, e você começa a entender qual que é o tamanho desse workload, o que ele usa de fato, e quando você leva para a cloud, você faz o que a gente chama de resizing. Você olha exatamente aquilo que você precisa usar, existem ferramentas para isso, e essas ferramentas te ajudam a entender, ok, você tinha aqui um ambiente ocioso em até X%. Como é que você vai fazer isso na AWS? Se você faz esse resize, você já vai com o que daí a gente chama de right size, que é o tamanho adequado do seu workload. Então, nisso, já tem um grande ganho de custo. Outro ponto importante é o seguinte, quando você começa a entender o seu ambiente, entender aquilo que você precisa ou não em termos de licença, por exemplo, como é que você começa a diminuir o seu gasto com licença e começa a pensar, inclusive, em modernizações como o banco de dados. Aí transcende esses 60% que eu falei, mas já é o próximo passo. Então, como é que você começa a entender licenças de banco de dados, licenças de sistemas operacionais, que você começa a pensar o seguinte, ok, por que eu preciso de um banco de dados que eu tenho que gastar milhões com licenças perpétuas se eu posso fazer uma migração dele para um banco de dados nativo em cloud, como por exemplo o Amazon Aurora? Então você começa a ter um impacto muito importante, não só em termos de custo, mas em termos de performance também, porque uma plataforma que consegue te trazer um banco de dados já criado, pensando em toda a infraestrutura de cloud, ele já te traz um número muito interessante em termos de performance. Inclusive, é a primeira vez que os bancos de dados open source estão à frente da adoção do que os bancos de dados comerciais no mundo hoje. Então saiu recentemente um relatório do Gartner mostrando isso, que justamente os bancos de dados open source, Postgres, MySQL e outros, eles estão à frente hoje em adoção sobre os bancos de dados relacionais comerciais. Bom, e logo na sequência, quando a gente olha aí os últimos entre 20% a 40%, é quando a gente começa a falar de modernização em termos de refatoração. Então é quando você começa a olhar a sua aplicação e entender, ok, eu uso aqui uma linguagem que ela foi feita para usar um monolito, por exemplo, ou ela foi feita para usar em máquinas virtuais e agora eu posso começar a pensar em quê? Eu posso pensar em modernização. Em que modernização? Você pode trazer modernização, por exemplo, em container. Quando você começa a pensar em container, você traz o que a gente chama de efemeridade. Então você começa a usar os containers para eles fazerem com que a sua aplicação ela fica mais performática em termos de uso de recurso, porque você não precisa mais ficar gerenciando o sistema operacional, e você usa orquestrações para que ele seja cada vez mais efetivo.
E quando a gente pensa nisso, você começa a tirar certas camadas que antes você usava nas suas aplicações monolitas, como a partir de dados, por exemplo, e você consegue separar em microserviços a escala da parte da sua aplicação. E aqui, quando eu falo aplicação, é tanto muitas vezes front-end, muitas vezes back-end, tá bom? E quando a gente fala de container, vocês já devem ter visto em algumas palestras aqui, mas a gente fala de container, a gente tem uma plataforma inteira pensando nisso. Tá? Então a gente tem aí desde serviços de registros de imagem de container como o Amazon ECR, quando a gente começa a olhar aí tanto para a orquestração como a computação. Em termos de orquestração, a gente tem aí desde o ECS ao EKS, que são duas maneiras diferentes de você gerenciar containers. E existe uma adoção cada vez maior no mercado, por quê? Porque você diminui o seu incidente, o seu investimento de pessoas para poder fazer um cluster acontecer, então você delega isso para a AWS. E outro ponto importante, esse tipo de serviço ele ajuda ao cliente ficar cada vez mais seguro. Por quê? Para quem não sabe, já devem ter ouvido falar, existe o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS cliente. Quer dizer que o dado é responsabilidade do cliente e a infraestrutura da cloud é responsabilidade nossa. Quando a gente fala em serviço gerenciado ou serviço serverless, a gente vai aumentando a responsabilidade da AWS e diminuindo a responsabilidade do cliente. Por quê? Porque cada vez mais quem gerencia o ambiente é a AWS. O cliente fica responsável somente por desenvolvimento dos seus aplicativos, somente responsável pelos seus dados. E quando a gente olha o que é responsabilidade da AWS, quem diz que é seguro não é a AWS. São várias organizações de compliance no mundo inteiro, como ISO, HIPAA, PCI e tantas outras. Então, toda vez que a AWS no mundo ela traz uma nova feature que um relatório de compliance pede para que ela tenha, todos os clientes no mundo herdam esse tipo de controle. Então, quanto mais serviços modernos vocês usarem, mais serviços que tenham o maior gerenciamento por parte da AWS, mais seguro você fica, tá bom? E a última parte dos serviços de containers é quando a gente fala em computação. Então você pode aí, rodar o container dentro do EC2, por exemplo. Você pode aos poucos, em vez de você sair migrando direto para o serviço gerenciado, você pode primeiro rodar no EC2 e depois você ir evoluindo. E isso pode fazer com que você chegue a maiores camadas de abstrações, como eu acabei de falar em questão de orquestração. Tá bom? Bom, como eu falei para vocês no começo, a ideia aqui não é só falar de aplicação em si, mas é também estender isso para dados. Quando a gente pensa em dados, é óbvio que a gente poderia ter uma palestra só para falar de dados aqui. Mas a ideia é trazer um pouco do contexto de dados para vocês verem que cada vez mais, quando você pensa em aplicação, você tem que pensar além dela. Então, quando você tem uma aplicação, um site web, por exemplo, você tem várias transações, como é que você começa a pensar em analisar esses dados depois? Porque geralmente o que acontece? A gente vai lá, pensa na aplicação, cria um modelo relacional, por exemplo, um banco de dados, e como é que você analisa depois? Como é que você extrai esses dados? Como é que você cria outras estruturas de dados focada em trazer insights? Então a ideia é quando você começa a pensar na sua aplicação, você já pensa nessa análise a posteriori, que é o que eu vou falar um pouco aqui para vocês. Então quando a gente olha aí do lado esquerdo do slide nosso, modelo tradicional, o que ele traz? A gente tem várias bases de dados transacionais, que pode ser um ERP, pode ser um e-commerce, pode ser um sistema interno. E esse tipo de aplicação, o que ele faz? Ele cria vários silos de dados que quando você começa a importar para alguma visualização, você geralmente usa um data warehouse. Para quem aqui já deve ter visto, o modelo Estrela, por exemplo, é muito comum. Então, quando você pensa no data warehouse, você está lá dentro dele os tal dos data marts, você começa a pensar em fazer uma análise diferente do relacional, então você usa outras técnicas para você poder fazer esse tipo de análise. E quando você faz isso, você cria o famoso Business Intelligence. O problema é o seguinte, o problema é que chega uma hora que as diferentes origens de dados faz você ter diferentes approaches. E como é que você faz isso? Como é que você, por exemplo, esses dias quando eu estava vindo de avião para São Paulo, eu encontrei um cliente da AWS, mas não é um cliente meu diretamente, mas eu conversando com ele no aeroporto, e ele comentando que ele é da área de agronegócio, e ele tem chips, que na verdade são brincos, que ficam em orelha de vaca. E esses brincos, o que eles fazem? Eles começam a fazer uma detecção do comportamento dos animais e trazer essas informações para ele poder fazer uma análise num data lake, depois usar inteligência artificial e coisas do gênero.
Como é que você faria isso no modelo do lado esquerdo do slide que fala do modelo de silos, usando o Data Warehouse? Ia ser muito difícil. Como é que você ia fazer uma inserção a partir de um IoT, captando esse dado, transformando ele num dado transacional, depois mandando ele para o Data Warehouse? Você tem muito uso da parte computacional para fazer isso. Quando você usa no modelo de modernização em termos de Data Lake, que é um grande lago de dados de fato, você começa a usar tecnologias que ela usa o recurso de forma mais direcionada e você consegue ter vários tipos de origem de dados e isso é tudo bem. Por quê? Porque você usa vários estágios de o que a gente chama de buckets, né, o S3, você tem vários estágios dentro da Data Lake para tratar cada um desses tipos de dados. E existem vários tipos de ferramentas que você pode fazer essas análises de forma muito direcionada. Bom, e o que é uma estratégia de dados modernas? Então, quando você pensa numa estratégia moderna de dados, é o quê? É você pensar no uso de Data Lake. E o Data Lake, o que é? O Data Lake é um grande catálogo de dados que você começa, a partir do momento, tem alguns estágios. Um dos primeiros é você fazer a inserção de dados dentro dele. E geralmente esses dados eles vêm que a gente chama de dado cru, ou seja, aquele dado que ainda não está manipulado. Depois que você faz essa inserção desse dado, você tem várias maneiras de você manipular esse dado para você ter um tipo de análise para unidades de negócio diferentes, inclusive. Então, nesse caso, você consegue trazer aí dados de qualquer escala. E isso é importante por quê? Porque o S3, o Amazon S3, que é um serviço que a gente vai falar um pouquinho para frente, que é o Data Lake que nós temos hoje na AWS, você consegue fazer escala de várias maneiras, por quê? Porque ele tem vários sabores para vários tipos de dados diferentes. Então você pode usar ele em larga escala, ou seja, ele tem uma grande infraestrutura por trás para te ajudar nisso. Você tem uma relação performance-valor que é muito importante, por quê? Porque você, com vários tipos de tiers dentro dele, você consegue usar para dados frios, um tipo de armazenamento mais barato, dados quentes de uma forma diferente, você começa a segmentar melhor os seus dados. Na sequência, você consegue fazer o quê? Além de o acesso contínuo aos dados, você consegue ter uma governança maior. Existe outro serviço chamado Lake Formation, que ele ajuda você a ter uma governança, em termos, inclusive, de você dizer qual linha daquela tabela o usuário vai poder acessar. Então, você tem uma governança e um gerenciamento de segurança em cima dos seus dados muito maior. Além disso, você pode já na sequência, eu vou mostrar isso mais para frente, como é que você faz para serviços de inteligência artificial e machine learning usarem esses dados para tomada de decisão, inclusive criando situações em que você não precisa tomar a decisão. Ele já traz o dado para você só implementar na sequência, tá bom? Vamos lá. Bom, fazendo agora a correlação com o slide anterior, quais são os serviços que a gente tem para você poder criar uma estratégia moderna de dados? Um deles é o Amazon Aurora. O Amazon Aurora, eu já citei agora há pouco, é um banco de dados que ele foi projetado para rodar na nuvem. Então ele tem toda a questão de performance já feita na sua engenharia. Então hoje ele tem aí ele tem até 10 vezes mais performance que um banco de dados comercial que a gente conhece. Tá? Então é um banco de dados muito interessante para você migrar dados que são de banco de dados comerciais, por exemplo, que você tem grandes investimentos de licença e você consegue ter uma performance até melhor e você pagar mais barato. Outro banco de dados que a gente tem aqui é o Amazon DynamoDB. O Amazon DynamoDB é um banco de dados focado em chave-valor. Então, quando você pensa em banco de dados chave-valor, você começa a pensar numa escrita muito rápida e no acesso muito rápido do seu site. Então você consegue usar esse tipo de banco de dados não só para um data lake ou para uma estratégia de data lake, mas também uma estratégia de dados em termos de dados transacionais para o seu site. Além disso, a gente tem outro serviço como o Amazon SageMaker. A gente vai falar um pouco mais dele na frente, mas o Amazon SageMaker você pode criar vários tipos de aplicações focadas em machine learning com seus engenheiros de inteligência artificial. Além disso, a gente tem outros dois serviços aqui, um que até mudou de nome, até no slide ele não está certo o nome, que é o Amazon Elasticsearch Service, que na verdade agora é o Open Search Service, que é o que vocês conhecem bem, o Elasticsearch, que você consegue fazer análise de grandes volumetrias de dados em termos de logs, por exemplo. Então você pode criar um cluster dentro da AWS, a AWS gerencia para você, mas você pode rodar a engine do Elasticsearch para você poder fazer análise de logs. Além disso, a gente tem o Amazon Redshift, que é o nosso serviço de Data Warehouse,
Eu falei, inclusive, anteriormente em situações modernas de dados, o Amazon Redshift ele é um complemento à sua estratégia de dados. Não, nem sempre você vai ter todos os seus dados dentro do Data Lake. Tem situações que você vai usar de forma híbrida, então você consegue fazer que o Amazon Redshift esteja dentro da sua estratégia, inclusive usando em conjunto com o Data Lake, tá bom? E, além disso, a gente tem o Amazon EMR, que é o nosso serviço que você consegue fazer transformações de dados a partir de vários clusters paralelizados, muitas vezes, para vocês executarem transformações de dados dentro da AWS. Bom, quando a gente pensa em estratégia moderna de dados, a gente tem aí 3 fases, tá? 3 pilares que a gente conversa bastante com os nossos clientes, que são fases das quais nós ajudamos os clientes a eles estruturarem melhor a sua estratégia, tá? Então vamos falar aí, a gente tem aí unificar, modernizar e inovar. Então vamos falar da parte de modernização primeiro. Quando a gente pensa em modernização, existem vários desafios, tá? Então, quando a gente pensa primeiro, hardware e instalação de software. Quando você tem um data center, quando você vai fazer algum tipo, e não só para dados, tá, gente? Qualquer tipo de workload, você precisa fazer um grande investimento no seu data center para que ele tenha capacidade de executar os seus workloads. Quando você faz esse tipo de investimento, você cai naquela situação de que você sempre vai ter que ter um ambiente maior do que aquele que você precisa de fato. Por quê? Porque se você está comprando hardware, você tem que pensar que precisa ter um espaço. E o espaço geralmente não é um espaço pequeno, espaço que eu digo de além daquilo que você vai usar, um espaço de sobra para você poder crescer depois. Quando você pensa nisso, você acaba comprando sempre a mais daquilo que você precisa. Na AWS, você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque quem se preocupa com isso é a AWS. A AWS que compra hardware em escala. É a AWS que tem que pensar nesse sizing. E a AWS faz isso muito bem há muitos anos. Então, é uma coisa que nós podemos fazer pelo cliente. Então, você não precisa comprar grande quantidade de hardware para você poder executar não só seus workloads, mas também sua estratégia de dados, como grandes data warehouses, por exemplo. Além disso, existe a instalação de software. Então, quando a gente pensa em software para workload de dados, a gente tem vários vendors aí, que tem Teradata, por exemplo, que tem grandes workloads rodando em data center, inclusive é um parceiro da AWS, você pode rodar o Teradata dentro da AWS. Como é que você olha essa infraestrutura? E muitas vezes você olha para a AWS e fala, beleza, eu já tenho aqui um know-how em Teradata, como é que eu uso o Teradata na AWS? Então você deixa de usar o hardware, você muda o seu modelo de licença e você começa a usar a AWS de uma forma que você não precisa mudar totalmente a sua estratégia de enablement, por exemplo, como é que se treina a sua equipe, mas você consegue usar parte do que você já investiu em termos de treinamento, você usa na AWS sem precisar se preocupar com grandes instalações de software, grandes investimentos em hardware para esses produtos que você já tem, tá bom? O segundo ponto é o desempenho e a disponibilidade. Como vocês viram no número anterior, 79% de percepção do cliente em melhor performance. Quando a gente fala em performance, é óbvio que a computação ela traz essa performance e a criação dos nossos serviços elas são baseadas nos feedbacks do cliente. 90% do nosso backlog é feedback direto do cliente. E os 10% finais são aqueles que a gente ajuda o cliente a pensar e a gente ajuda o cliente a trazer novas formas de pensar. Então, quando a gente pensa nisso, quando o cliente traz para nós que ele precisa ter mais performance, que o produto X ou Y, ele gostaria que ele tivesse uma performance X, a gente implementa isso no nosso roadmap. E quando a gente pensa nesse desempenho, quanto mais moderna é a aplicação, mais segmentado é o dado e o melhor uso da computação é feito. Então, isso na AWS acontece o tempo inteiro. Quando você pensa em modelos de data center, você acaba usando um grande volumetria de data center, que ele acaba sendo focado para poucos workloads e você tem um problema grande aí de desempenho. Além disso, a disponibilidade é o grande trunfo de você usar na AWS. Por quê? A gente tem já o conceito de availability zones, que vocês conhecem, regiões. Então, uma região, por exemplo, São Paulo, a gente tem a região de São Paulo, com 3 AZs. O que são AZs? Cada availability zone tem pelo menos um ou mais data centers. Então, você consegue, dentro de uma região, fazer inclusive replicação de dados com até 2 dígitos de milissegundos para você ter uma grande disponibilidade dos seus dados. Então, você pode, além de rodar o seu workload na AWS, você consegue ter uma estratégia de alta disponibilidade muito efetiva. Além disso, o planejamento de capacidade
do seu ambiente é muito melhor feito. Por quê? Porque você começa a pensar numa previsibilidade, não só em termos de performance, mas também como é que você faz a capacidade do seu workload, pensando no tamanho do seu workload. Quando você olha para o data center, essa capacidade é feita no momento que você compra. Então, quando você compra um hardware, você tem que pensar na capacidade daqui 5 anos, por exemplo. A AWS é o modelo Pay as you go. Então, toda vez que você precisa de um hardware novo, você consegue aumentar o seu ambiente, você consegue planejar para que ele escale, ou seja, que ele aumente e diminui de acordo com a sua necessidade, e você não precisa fazer nenhum tipo de aquisição para daqui 2, 3 anos para você ter capacidade. Então, isso é muito mais fácil de fazer na nuvem. Além disso, a parte de gerenciamento de segurança do seu ambiente, ela é muito melhor feita, porque só de cara, só o fato de você levar um workload para rodar na AWS, já tem toda essa parte física de data center que você tem que pensar em acesso físico, a proteção toda física dos dados, você não precisa mais se preocupar. Então, quando você não usa um data center mais, você usa AWS, toda aquela parte física que você tinha que investir em segurança de acesso e tudo mais, você não precisa mais pensar nisso. E aqui eu nem estou falando de compliance, porque se você tem algum tipo de compliance que você está olhando, você está querendo ser, sei lá, ISO 9001, está querendo ser certificado RIPA, quando você olha para esse tipo de certificação, só o fato de você rodar na AWS, você já tem meio caminho andado. Porque essas certificações ela tem os relatórios para o cliente o tempo inteiro. Então você precisa acessar esse tipo de relatório, você entra na console da AWS e você adiciona isso no seu relatório de compliance geral da empresa. E por último, quando a gente olha para lock-in, que é uma palavra que a gente escuta bastante, quando você pensa na AWS, você não tem lock-in. Quando você olha para a AWS, você leva o seu workload, você tira o seu workload da forma que você quiser. Então você não tem um tipo de aprisionamento, você não tem um licenciamento que te prende a você ficar X anos a um contrato Y. Você não tem isso. Então na AWS você pode fazer o seu workload, trazer ele da forma como você planejou, e você pode ter um plano de saída, por exemplo. Você pode usar uma situação híbrida, por exemplo, que você pode ter dados dentro da AWS, dados fora da AWS, você não tem aprisionamento. Você escolhe onde o seu dado vai ficar. Tá bom? Bom, e rodar na AWS, a gente tem alguns pontos importantes aí, que é a plataforma aí com a maior experiência do mercado, né? A nuvem nasceu a partir da Amazon Web Services. A gente tem aí a maior base de clientes, de mais de 1 milhão de clientes no planeta. É um ambiente mais seguro, já citei várias coisas de segurança aqui em relação a compliance. E a gente tem aí uma questão de um know-how de escala muito grande. Então, toda vez que a gente compra hardware, a gente compra em grande escala e a gente faz o repasse dessa economia para os nossos clientes o tempo todo. Bom, unificar. Quando a gente fala em unificar, a gente fala justamente do Data Lake que eu citei no começo. Então, quando a gente pensa no Data Lake, a gente vai centralizar vários dados de formas diferentes. Então, se vocês olharem ali de dentro para fora do Data Lake, além de usar os Data Lakes, as organizações também usam armazenamento de dados específicos. Então, você não precisa usar só o Data Lake. Então, quando você olha de dentro para fora, você tem os dados centralizados no Data Lake, mas você pode usar outras formas de armazenamento de dados do próprio Data Lake, como eu citei, você tem vários sabores do S3, por exemplo, até o Glacier, que é o nosso serviço de dados mais frio e mais barato, inclusive. Você pode usar outros armazenamentos como banco de dados OLTP, que é o nosso Redshift, e você pode usar isso tudo de forma conjunta, tá bom? Quando a gente pensa aí de fora para dentro em termos de injeção de dados. Então, quando a gente começa a olhar a injeção de dados, como é que você usa, por exemplo, dados de consulta web? Então, você tem lá um website e você quer saber, eu quero saber quais são os horários que têm maior acesso a esse website. Como é que você faz isso? Você pode pegar uma grande quantidade de logs do seu web server, inserir esses dados dentro do Data Lake e fazer manipulação nele para quê? Para você entender onde está as trends dos seus acessos. Black Friday, por exemplo, é um exemplo. Como é que você faz para entender como é que a sua Black Friday aconteceu? Então, cada mercado tem uma Black Friday própria. Como é que você entende a sua? Como é que você começa a usar esses logs de acesso e criar uma forma de você criar insights e entender como esse comportamento está acontecendo? E quando a gente olha... Espera aí. Ao redor do perímetro é o quê? Como é que essas caixinhas de fora se intercalam?
Então, muitas vezes você tem serviços que você usa para, antes de você fazer a transação do dado dentro do Data Lake, você pode fazer várias transformações. Um exemplo é, por exemplo, como é que você usa o AWS Lambda para fazer várias transformações de forma orquestrada com Step Functions, por exemplo. Então, você pode usar o serviço do Lambda para você fazer várias transformações pequenas e essa sequência orquestrada pelo Step Functions, a saída dele pode ser uma saída em um bucket, por exemplo, ou a saída, inclusive, no Amazon Firehose para você mandar para um destino diferente como o Elasticsearch e coisas do gênero. Então você tem várias opções aqui que você pode, ao redor desse perímetro do Data Lake, ele ter várias fases até ele chegar de fato num dado que a gente chama em descanso, né? Um dado que esteja dentro de um bucket. E o último ponto, antes de eu chamar o João para bater um papo com a gente, como é que você inova? Beleza, você foi lá, criou as estratégias de inserção de dados, você criou seu Data Lake e você começou a tirar insights desse dado. Como é que você olha à frente disso? Como é que você usa a tecnologia para ela te ajudar a tomar decisão? Para que você não tenha que criar várias correlações que sejam correlações que o humano vai fazer. Como é que você usa a máquina para te ajudar a tomar decisões mais rápido? Na AWS a gente tem aí um grupo de serviços para Machine Learning e Inteligência Artificial, que eles estão aí divididos em 3 partes, tá? Então, olhando para a parte de baixo, que é a parte que é a base de tudo, quando a gente olha aí estruturas de Machine Learning e infraestrutura, a gente tem vários pontos aqui. Primeiro ponto, profissionais de Machine Learning especializados que querem criar o seu próprio algoritmo, que querem usar algoritmos específicos ou usar estruturas de machine learning muito específicas, você tem aí vários serviços que eles podem rodar na AWS. Então você pode começar desde de usar grandes infraestruturas para você rodar machine learning, até você usar instâncias específicas com processadores específicos para fazer esse tipo de engenharia. Além disso, a gente tem uma segunda camada, que é onde está o Amazon SageMaker. Quando você pensa no Amazon SageMaker, você pode usar ele para fazer etiqueta de dados. Ele pode fazer aí... ele vem evoluindo muito nos últimos anos. Quem acompanhou os 2 últimos reinventos, vocês podem ter visto que dos serviços que mais lançaram features foi o próprio SageMaker. Então, hoje você tem toda uma IDE que chama-se SageMaker Studio, que você consegue desenvolver os seus algoritmos de machine learning de uma maneira cada vez mais fácil, inclusive trazendo pessoas de negócio para fazer esse desenvolvimento. E o último ponto, que são os serviços de inteligência artificial, são aqueles serviços que a AWS, com a sua expertise, e não só a AWS, mas também a Amazon.com, usam com algoritmos que já estão treinados para eles poderem, via API, usar os dados, os clientes usarem eles para poder criar workloads de inteligência artificial de forma mais rápida. Sem você ter que criar um algoritmo, sem que você tenha que fazer todo o treinamento, você pode usar APIs específicas para que isso aconteça. Bom, fazendo um recap aqui sobre a estratégia de dados moderna. Primeiro, modernizar. Como é que você começa a modernizar? É você olhar a sua estratégia de dados e como é que você pensa em quebrar os silos de dados que você tem e você diminuir os tamanhos, e não só os tamanhos, mas diminuir a área de usabilidade desses dados para você usar tecnologias específicas para cada caso. Unificar. Uso de Data Lake. Como é que você centraliza isso no grande Data Lake para você começar a manipular os dados? E por último, a inovação, que é como é que você, a partir desses dados já transformados, você usa serviços de inteligência artificial, machine learning e outros, para que você comece a ter, de fato, previsões, inclusive, daqueles dados que você tem coletados. Tá bom? Agora, deixa eu conectar isso um pouco com o mercado de educação. Quando eu falei bastante aqui sobre aplicações de forma geral, inclusive dados de forma geral. Quando vocês olharem o caso que o João vai trazer aqui para nós, vocês vão ver que, com uma realidade como o da Anima, de várias unidades de negócio dentro de uma grande holding, você cada vez mais tem quebras disso. E essas quebras de problemas, vamos dizer assim, de vários desafios, faz com que você tenha que usar a ferramenta certa para o lugar certo. Então, pensando em números, vamos pensar aqui, olha o tamanho do Brasil, né? A gente tem hoje o 5º maior território do planeta. A gente só perde para o Canadá, Estados Unidos,
Rússia, tem um quarto que eu esqueci, eu sempre esqueço o quarto. Então a gente está na frente de países como Rússia, Estados Unidos, Canadá, e é um território muito grande, todos aqui sabem disso. Além disso, é a sexta maior população do mundo. Então a gente tem hoje aí 211 milhões de pessoas do país. A gente aí está atrás de países como os Estados Unidos mais uma vez, a Índia, o próprio... Não, a Rússia não, eu ia falar besteira. Índia e Estados Unidos tá bom. E a gente tem a nona maior economia do planeta, tá? A gente já foi a sexta, hoje a gente é a nona. Então, é um país grande, é um país complexo. Além disso, a gente tem aí 16 milhões de analfabetos e 33 milhões que ainda não concluíram o ensino fundamental. E aí não é quem está fazendo o ensino fundamental e vai concluir, não, é quem é adulto e não concluiu. E além disso, tem outro desafio importante que é o ensino superior, ele está concentrado em grandes metrópoles ou cidades maiores de 100 mil habitantes. Então, cidades pequenas geralmente não têm ensino superior. E como é que a gente ajuda com tecnologia isso acontecer? E os desafios da Ânima passam um pouco sobre isso. Eu queria trazer aqui o homem do momento, que é o senhor João Tales. Vamos lá. Obrigado, Bruno. Obrigadão. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Dá para ver direitinho? Boa. Vamos lá. Então, boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer a AWS, a presença de todos no evento, tá? É uma honra estar aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência de parceria com a AWS, tá? A ideia hoje é apresentar um pouco, compartilhar a experiência de alguns anos, né, que a gente já vem de parceria com a AWS num processo de transformação digital, muito pautado no que o Bruno apresentou, né, os desafios da educação no Brasil. Então, eu vou começar apresentando o que é a Ânima, talvez nem todos conheçam, né? A Ânima Educação, a nossa missão é transformar o país pela educação. Então, nós somos apaixonados pela educação e o poder que ela tem de transformar a vida das pessoas. Nós vivemos isso no dia a dia. Muitos dos títulos, né? Quem já trocou e-mail com pessoas da Ânima vai perceber que no título do e-mail, todos nós nos classificamos como educadores, né? E esse aqui é um pouquinho dos nossos números, né? Nós estamos 19 anos atuando, transformando a educação no país e a vida das pessoas. A gente está presente em praticamente todos os estados do Brasil, não necessariamente fisicamente, a gente vai ver o mapa a seguir, e hoje a gente tem mais de 332 mil estudantes, tá, que são afetados diretamente por nossas instituições. Temos mais de 18 mil empregadores e as nossas instituições são reconhecidas por excelência, tá, no ensino. Tá? São grandes números, esse é um pouco do nosso mapa, né? Os estados que nós estamos presentes, então nós estamos presentes fisicamente em 12 estados, 27 instituições de ensino listadas aqui no lado esquerdo. Tá? Nós temos um instituto que tem caráter social, vários projetos, tá? Quanto social, 120 unidades no total e mais de 332 mil alunos. E vocês vão perceber, pessoal, que muitas das nossas marcas, elas não são, apesar da Ânima ter nascido no ensino superior, nosso ecossistema, né? Hoje a Ânima compõe um dos maiores ecossistemas de qualidade do país, se não o maior, ele vai além do ensino superior, né? Vocês vão encontrar aqui várias marcas conhecidas através do nosso território. Aqui em São Paulo a gente pode mencionar São Judas, Anhembi, Morumbi, mas nós também temos instituições de ensino, não ensino superior, como a HSM para educação executiva, a Le Cordon Bleu para culinária, a Singularity University para educação executiva e de tecnologia. E dentro do nosso ecossistema, nós acreditamos e executamos o que a gente chama de aprendizagem ao longo da vida. Então, dentro do nosso ecossistema, você pode aprender, reaprender, desaprender ao longo de toda a sua vida, independente da área de conhecimento. Tá? Nós recebemos ao longo, né, inclusive esse ano, vários prêmios de reconhecimento, dentre eles, no passado, o melhor lugar para se trabalhar. Né? Nós temos um prêmio de anuário de valor, é uma das empresas que tem bastante mulheres na direção da companhia. Tá? E esse ano nós recebemos vários prêmios, né, nosso CFO foi eleito o melhor CFO, o Marcelo Bueno, que é o nosso presidente, foi eleito o melhor presidente do Brasil, tá? De empresas privadas. Tá? E aqui a gente começa a falar um pouco da nossa experiência com a AWS e essa parceria. Né? O que a gente vai tratar aqui é um retrospecto, tá, dos últimos 4 anos, pessoal. Nós começamos um processo de transformação digital em meados de 2018, 2019, não muito diferente do que foi pautado e conversado em outras apresentações. Né? Então, o intuito era a gente aproximar a tecnologia, extrair mais valor de tecnologia, gerando valor, e aproximando, né, os nossos departamentos de tecnologia até então das áreas de negócios. Além disso, a gente também, dos grandes combustíveis do processo foi colocar o aluno no centro. Tá? A gente
começou um processo muito agressivo de acelerar, modernização das aplicações, com o intuito de melhorar a qualidade de serviço que a gente entregava para os nossos alunos, né? E, por fim, a gente avançou muito na parte de dados, né? A nuvem hoje né, a gente tem uma estratégia bem forte de dados em nuvem, né? Até então, a nossa estratégia de dados era baseada em on-prem, e hoje a gente tem um projeto de Cloud Data Platform, onde a gente está levando boa parte dos dados gerados para a nuvem. Tá? Então, o primeiro ponto, né, foi a migração para a nuvem. Então, a AWS é o nosso principal parceiro de nuvem nesse âmbito. Então, nós começamos um processo de shift lift, né, levar aplicações que já eram executadas no ambiente on-prem para a nuvem. O intuito aqui era lidar melhor com sazonalidade, né? Como o Bruno comentou, né? Nós temos a nossa Black Friday, nós temos processos de provas, vestibulares, matrículas que demandam capacidade computacional de maneira muito pontual. Então, em vez de eu ficar comprando servidor, planejando a compra de servidores com antecedência, eu movi muitos desses workloads para a nuvem e consegui responder essas questões de sazonalidade com muito mais rapidez, né? Focando no negócio e não tendo que ficar lidando com compra de servidores e infraestrutura. Tá? O segundo foi o que a gente chama de modernização, né? Eu tinha muitas aplicações legadas, ainda tenho algumas delas, e o intuito não era migrar, né? Eu não ia olhar para minhas aplicações on-prem e migrá-las, né? Pegar meu código lá legado, onde eu nem consigo mais encontrar pessoas para trabalhar com aquele código e levar para a nuvem. Nós fizemos um processo, um rediscovery, né? Foi feito um discovery, como é que a gente porta isso para mobilidade, para um serviço em nuvem, para que a gente possa oferecer um melhor serviço para os nossos alunos e alunas. E aqui foi, mais uma vez, a gente contou com muitos serviços gerenciados, né? Em vez de a gente fazer uma migração, nós reescrevemos muitas dessas aplicações usando um stack moderno e muitos serviços gerenciados da AWS. Tá? Então, só para mencionar alguns, né? O próprio EKS, RDS, Elasticsearch, Redis, todos eles no modelo gerenciado, para que a gente não tenha que ficar lidando com questões de infra. Tá? E a migração de aplicações legadas, né? Então, assim, né? A nossa arquitetura de referência hoje, a gente vai ver um diagrama a seguir, ela é baseada nós optamos pelo estilo arquitetural de microserviços, muito para que a gente conseguisse trazer muitas pessoas, né, para os níveis de aplicações e diminuir a coordenação necessária entre os times. Tá? E isso hoje, esses microserviços são executados em cima do Kubernetes, né? Também um serviço gerenciado. Tá? Tava tudo indo muito bem, isso aqui foi, como eu disse, né, começou isso em 18, 19, e aí no começo de 2020 veio a pandemia. Né? A pandemia ela foi um grande desafio para a Anima, porque nós não tínhamos, né, não em grande escala, ensino à distância. Tá? Os nossos cursos eles eram majoritariamente presenciais e híbridos, então contando muito com as pessoas dentro das nossas escolas. Nossos professores, alunos, alunas, eles iam até as nossas instituições em maior ou menor grau para estudar. Então a pandemia ela foi um grande desafio para mim e para o mundo, né? Muitos dos que estão aqui viveram isso e, de certa forma, vivemos ainda, né? Passamos a ter os nossos filhos dentro de casa estudando, a gente passou a trabalhar de casa, a gente passou a comprar de casa, enfim. E aí, olhando para o desafio global, né? 1,5 bilhões de estudantes foram afetados diretamente, né? Então muita gente parou de estudar, não pôde continuar estudando, porque a escola fechou. Né? Nós tivemos muitos empregos perdidos, né? Isso tem impactado a economia do mundo até hoje, né? E salas de aulas vazias, isso não foi muito diferente para a Anima. Né? As nossas salas de aulas ficaram vazias durante boa parte da pandemia. Como é que a gente lidou com isso? Né? Graças à transformação digital, nós já tínhamos muitos serviços implementados, né, em nuvem. O processo de transformação permitiu que a gente movesse muitos dos workloads e criasse muitos workloads novos, e a gente conseguiu responder de maneira muito rápida à pandemia. Apesar de não termos uma tradição ensino à distância, literalmente no final de semana a gente conseguiu mover praticamente toda a nossa operação para a nuvem. Né? Então, assim, mover as aulas para online, os professores, provas, a gente vai falar um pouquinho a respeito. O que isso representou, né? 47 vezes mais tráfego em cima das nossas aplicações que já eram executadas em nuvem. Né? Então, é um volume brutal. Eu nem imagino como é que nós faríamos isso num ambiente on-prem. De novo, o fato de nós estarmos na nuvem permitiu que a gente focasse em educação, né? E se preocupasse como é que a gente vai fazer para permitir que os professores e os alunos continuem, né, estudando e aprendendo. Né? Isso não teve o mesmo impacto, né? Percebam que a gente aumentou em 47 vezes o tráfego. E nós tivemos 1,8 vezes o aumento de custos, então eu consegui, né, acomodar esse aumento exponencial de acessos, né, sem um impacto tão absurdo em custos, né? Não aumentou de maneira linear. E o mais importante, né? 0 dias sem aulas. Né? A pandemia foi declarada numa sexta-feira, se não me engano foi 14 de março de 2020, e aí na segunda-feira nós já tínhamos todo o nosso ecossistema com aulas normais. Né? A diferença é que passou a ser remoto. Segundo desafio, né? Então assim,
primeiro choque da pandemia, né? O que a gente vai fazer? Nós não temos experiência, não na escala, né, da pandemia. Como é que a gente vai fazer? Movimentamos todo mundo. Segundo ponto foram as aulas, né? Como é que a gente vai fazer, né? Uma vez que as aulas eram todas online. Mais uma vez aqui, a nuvem fez a diferença, né? A gente conseguiu, a partir de escalar as aplicações, mover o nosso ambiente para as aulas online. Aqui foi a integração de alguns parceiros, mas toda essa integração, né? A gente, especificamente aqui, nós utilizamos o Zoom para a nossa transmissão ao vivo. Nós conseguimos fazer com que toda e qualquer aula fosse transmitida ao vivo, e mais do que isso, toda e qualquer aula foi gravada, né? Tanto para que as pessoas pudessem assistir às aulas online, como quem não conseguiu acompanhar online ou quer assistir às aulas depois, essas aulas ficam gravadas e também disponibilizadas para os nossos alunos, né? Além disso, todo mundo deve lembrar, a gente ainda vive isso, né? Uma crise de ansiedade, né? Medo. Nós também tivemos vários projetos também pautados, né? Executados em cima de computação em nuvem para apoio psicológico para os nossos estudantes e educadores, tá? Isso aqui, inclusive, se mantém até o dia de hoje. Aqui um pouco das imagens, tá? Das nossas plataformas, pessoal. Nós temos uma plataforma, né? O nosso sistema de ensino ele é uma plataforma desenvolvida dentro de casa. Nós optamos por isso, ao invés de usar uma solução, né, open source ou uma solução de parceiros, para que a gente controle a experiência que a gente entrega para os nossos alunos, né, vestibulandos, de todo o ecossistema. Tá? Então, a telinha ela funciona tanto no computador quanto em celulares e em tablets. Tá? E junto com o desafio das aulas, veio o desafio das provas, né? Nós também tínhamos uma operação de guerra, literalmente, a gente vai ver um pouco dos números, de provas. Então, assim, durante o período de provas, nós tínhamos uma operação tanto de planejamento, de logística de impressão, entrega de provas, renderização dos resultados, até para que a nota voltasse. E na pandemia, não pude, por razões óbvias, continuar aplicando provas presencialmente, né? Então, mais uma vez, a gente conseguiu, através de uma integração, né, de serviços da AWS, fazer com que as provas passassem para o modo online, né? E mais do que isso, né, a gente conseguiu usufruir de alguns serviços de inteligência artificial para garantir algum nível de segurança para a prova, né? A pessoa ia fazer a prova, através do serviço Recognition, a gente conseguia, né, só abrir a prova para a pessoa, provas vestibulares, se a pessoa de fato que estivesse ali na frente do computador ou do celular, fosse a pessoa, né, o aluno ou aquele candidato de vestibular. Tá? Isso foi interessante, porque nós conseguimos fazer isso para o ecossistema inteiro, né? E aqui alguns destaques técnicos, né? Muito desse projeto foi todo pautado em serviços de gerenciados, né? Então, a parte de banco de dados, RDS, né? Ou EC2 para a parte de serverless. A parte de inteligência artificial foi tudo Recognition. A parte de caching, o Elastic Cache, né? O Redis, mas no modelo de serviço gerenciado pela AWS. Então, assim, toda vez... Esse é meio que um algoritmo decisório nosso, gente. Se existe uma opção de serviço gerenciado, seja ele qual for, a gente parte para ele, para que a gente possa focar, né, nas questões pedagógicas de educação e não ficar gerenciando servidor, né, infraestrutura. Tá? Esses são alguns dos serviços que a gente utiliza, né? Então, assim, clássico, né? Rota 53, Aurora, SQS para mensageria, EC3, EC2, e tem muitos outros serviços, né? Esse catálogo ele acaba que cresce dia após dia. E essa parte do proctoring, né? Esse aqui foi um repositório, pessoal. Quem quiser pegar o QR Code, a apresentação vai estar disponível depois, mas foi um repositório que nós nos baseamos para fazer a solução. Ele não representa exatamente a nossa solução, mas muitos dos building blocks aqui, eles estão presentes na solução que nós desenvolvemos para a prova, né? Tanto o processamento em tempo real, né? Então, para a pessoa, o candidato que vai fazer a prova, o aluno que está fazendo a prova, nós fazemos o processamento em tempo real, mas esse modelo também prevê um processamento assíncrono, né? Nós guardamos todas as imagens, processamos para fazer uma análise posterior para saber se a pessoa tem uma segunda pessoa, se a pessoa está usando um fone, se tem alguma chance de ela estar tentando burlar, né, a prova ou o vestibular. Impactos e resultados, né? Então, assim, olhando aqui em retrospecto para no período pós-pandêmico e de tudo que a gente comentou aqui de aulas online e provas, né? Nós conseguimos terminar a pandemia mantendo, né, todos os nossos alunos aqui, esses números de 140 mil, vamos lembrar que foi antes, né, do que a gente vai falar agora, que foi uma grande aquisição do grupo. Então, todos os alunos conseguiram terminar o período letivo sem nenhum dia de interrupção de aulas ou provas. Nós conseguimos manter, não só mantemos, né, o emprego dos 8 mil educadores que faziam parte do ecossistema na ocasião, a gente está falando aqui de 2020, 2021, pessoal, mas como a gente também conseguiu criar novas oportunidades mesmo durante a pandemia, né? E assim, muito da nossa proposta pedagógica, que é ajudar o aluno a escolher, né? Não necessariamente a pessoa começa a fazer um curso superior, ela sabe o que ela quer da vida. Muitas vezes ela precisa de uma orientação, ela começa a fazer uma engenharia,
ela não sabe exatamente como é que ela vai terminar. Ela começa a fazer um curso, ela pode precisar. Então, todos os nossos projetos de extensão, atendimento às aulas, direcionamento, projeto de vida foram mantidos também durante a pandemia. Tá? Qual que é o impacto disso olhando? Vamos esquecer as questões assim, além disso, né? De a gente ter conseguido concluir o ano letivo e manter o emprego de todo mundo, né? Isso certamente, né? Há muitos estudos que dizem que o fato das pessoas não terem ido para a escola vai ter um impacto futuro no PIB de muitos países, né? Fazendo uma conta simples aqui, pessoal, sem nenhum modelo muito sofisticado, né? Os exames eles, né? Lembra que nós fazíamos provas massivas, pessoal. A gente gastava centenas de milhares de reais com gráficas, né? As provas eram impressas em São Paulo, distribuídas para o Brasil inteiro, né? Só olhando para esse aspecto de prova, fazendo esse recorte, a gente está falando que nós economizamos pelo menos 5 mil árvores no processo, né? E aqui a gente está nem levando em consideração o combustível necessário. E aqui alguns números, né? Salvamos árvores e economizamos um bocado de água nesse processo. Tá? Lembrando que nesse momento, né, as provas online elas permanecem, elas vieram para ficar. Talvez a gente ainda tenha provas no papel, mas é exceção. Né? Então, antes da pandemia, a prova online já era uma realidade, mas ela representava menos de 10% das provas que nós aplicávamos. Hoje, ela veio para ficar e ela vai se expandir. Né? Que eu tenho, né, no papel, eu tenho a chance de ter uma questão estática, né? Texto. Né? No digital, eu consigo colocar uma questão com vídeo, com podcast, com uma imagem, com jogo, com questões dinâmicas e ter muito mais. Né, tem uma chance de trabalhar com adaptabilidade, né, aprendizagem adaptativa. E aí, o ano passado, né, a gente fala de crescimento exponencial. Né? A Anima adquiriu a operação da Laureate, né? A Laureate é um player global, por conta da pandemia e uma decisão estratégica, eles estão se desfazendo das operações que não sejam Estados Unidos, e a Anima acabou adquirindo a operação do Brasil inteiro. Expandindo significativamente, né? Porque a gente chama de exponencial, né? Nós fomos de 8 mil colaboradores para 18 mil colaboradores, né? E de 140, 150 mil alunos para 350 mil, 330, 340, 350 mil alunos, tá? Não preciso nem falar que essa integração, né, e a gente juntar essas operações foi um dos maiores, está sendo, né? Está no gerúndio, ainda está acontecendo um dos maiores desafios da história da companhia. Né? E aqui, de novo, pessoal, a nuvem ela foi fundamental, né? Vamos descartar as questões operacionais de cultura. Sem a nuvem, a gente não conseguiria fazer a integração como foi feita, na velocidade que ela foi feita. Né? A gente está trabalhando nisso há um ano, aproximadamente, mas a gente já superou mais de 50% desse desafio, e mesmo os alunos das escolas que ainda não foram integrados já estão estudando nas plataformas que estão em nuvem. Né? Que a gente tem uma série de serviços, né? Seja a parte de banco de dados, administração, acesso, análise, AI, mensageria, que a gente utilizou para conseguir, né, focar nos aspectos de integração e educação e lidar com esse crescimento que não foi trivial. Tá? Quais são os próximos passos, né? Em termos de... Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre nosso processo de transformação digital, como é que a gente fez para sobreviver à pandemia, e é um crescimento exponencial no meio da pandemia, e o que vem a seguir, né? Levando em consideração que isso aqui foram highlights, né, pessoal? A gente deve continuar, deve não, né? Iremos acelerar o processo de modernização, né? Então, a gente ainda já modernizamos parte do nosso legado, mas essa modernização ainda está em progress, então a gente deve acelerar. Tem um case bem interessante que depois a gente deve, né, junto com o Bruno, compartilhar com vocês, que é um uso intensivo ali de DMS, de Kafka, de RDS, para que a gente consiga escrever, né, aplicações mais rápido na nuvem e, além disso, fazer uma integração com o nosso legado de maneira mais transparente, né, sem um load cognitivo muito alto. A gente vai continuar melhorando a experiência, né? Então, assim, um dos pilares da nossa transformação digital é o aluno no centro, é a qualidade do serviço que a gente está entregando. Então, a gente tem o desejo de se tornar referência, né, nós temos o desejo de se tornar uma referência digital no setor educacional, assim como a gente tem outros players como Netflix, né, Nubank, mas no setor educacional, e a gente acredita que a experiência de serviço que a gente entrega para o aluno é um dos componentes que vão melhorar a nossa NPS. Tá? Aqui a gente deve acelerar bastante a parte de AI e Machine Learning. Né? E expandir o uso de serverless, pessoal. A gente já, como eu mencionei, né, hoje o nosso algoritmo decisório, a gente já opta por serviços gerenciados, né? Quando a gente vai rodar infraestrutura, banco de dados, caching, e a gente deve continuar expandindo, seja para que a gente possa andar mais rápido, né, se preocupar mais com as questões pedagógicas dos casais, seja por uma questão de redução de custos, né, e permitir com que nossos times, né, o grupo de colaboradores, foquem em educação. Tá? É isso. Sobrou um tempinho para perguntas, respostas, reclamações? Tchau.
Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Estamos aqui à disposição. Tá bom. Obrigado, gente. Valeu, Bruno. Sobrou um tempinho. Andressa falou que vai lá buscar um pão de queijo. Ah, boa. Imagina, eu que agradeço. Deu tudo certo.